Amém? A paz a todos. Amém. Glória a Deus pelo dia de hoje, né? Por esse culto abençoado que desde o início aqui nós já estamos presenciando aqui um momento que Deus está falando conosco. Amém? Que Ele está trazendo a sua mensagem através dos louvores, está trazendo a mensagem para nós através daquilo que a gente viu aqui até nesses... essa questão de fazer a obra, né? Você viu o resultado aí até com a questão de abençoar outras igrejas, né? No caso, o Bom Pastor também. Então, isso é muito bom a gente ver. Amém? Glórias a Deus. Vamos, então, agora aprender da palavra do Senhor. Vamos aprender que nosso propósito, ele tem um momento certo para acontecer e ele vai acontecer. Então, você não vai, que nem aquela música, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Então, a promessa vai se cumprir na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. Apenas abra aí no capítulo 3. Nós estamos numa série que chama Uma Nova Estação. E olha que bonito aí, né? Uma nova estação. A nossa vida é feita de estações, né? E para cada estação, então, o título da mensagem de hoje é Para cada estação, um propósito. Então, para cada estação, eu tenho um propósito. O propósito vai se cumprir na sua vida. Aquele propósito que o Senhor já fez, Ele tem para você, vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Amém? Há um propósito para tudo que está se passando, para tudo que você está passando, para tudo que você está vivendo, seja bom, seja ruim, há um propósito. Então, nessa série, Uma Nova Estação, é a oportunidade que a gente tem de olhar para frente, ir adiante, né? Então, o título de hoje, Para Cada Estação, um Propósito, é para que a gente possa lembrar isso daí. E em Eclesiastes, deixa a sua Bíblia aberta aí que nós já vamos dar continuidade. Eclesiastes no capítulo 3. Né? Esse livro, Eclesiastes, né? Ele leva a gente a ter algumas reflexões. Né? A gente refletir. Se você ler ele todo, e eu aconselho você estar lendo, são só 12 capítulos aí, e é muita sabedoria, é algo que você vai estar lendo e você vai estar aprendendo muito do Senhor ali, muito de coisas que você pode fazer na sua vida, que você pode evitar na sua vida, coisas que você pode descartar na sua vida, porque há algo muito maior do que aquilo. Às vezes a gente corre atrás de qualquer coisa aí. Inclusive, tem uma passagem que ele fala aí, né? Ele cita a inutilidade de algumas coisas que a gente faz, né? É correr atrás do vento, né? Tem até uma música, né? Busco na vida tantas coisas e eu não sei nem por que razão. Né? E aí fala que eu perdi tudo isso correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não vão me trazer proveito nenhum. Teoricamente traz, né? Aparentemente nós vemos um proveito aí, mas quando a gente vai para a palavra do Senhor e vê que é aquilo que realmente importa. Então esse livro de Eclesiastes, a autoria mais aceita dele é de Salomão, né? O rei Salomão ali, e nós temos uma noção de que é Salomão, porque nos capítulos iniciais ali, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 1, versículo 16, ele dá a entender que é quem reinou que está escrevendo. Né? E alguns outros pontos ali tendo sido como o mais sábio. Então, a gente já uniu a situação ali, você consegue entender que é Salomão, porque é quem reinou, alguém que reinou e alguém que era muito sábio, o mais sábio. Então, a gente já sabe ali, e a partir daí a gente consegue entender que a autoria desse livro é Salomão. E a ideia que a gente tem é que ele tenha sido escrito durante a sua velhice. Por isso, tantas palavras de sabedoria. Porque isso é uma coisa que a gente observa, a gente pode estudar hoje tudo sobre tecnologia, a gente pode saber tudo sobre tecnologia, os avanços tecnológicos, mas quando você vai falar com uma pessoa mais antiga, um avô, um bisavô, ele sempre vai trazer uma palavra para você, alguma frase, alguma coisa que você vai falar assim, isso é verdade, hein? Porque há uma vivência, há uma sabedoria naquilo ali. Então, é a ideia que você tem que esse livro tenha sido escrito aí no seu período de velhice ali, né? Então, hoje você olha para o seu irmão e fala assim, para de correr atrás do vento.
Para de correr atrás do vento, meu irmão. Nós temos que entender isso hoje. Vamos parar de correr atrás do vento e vamos viver o propósito de Deus em cada estação que a gente vai passar. Amém? Então aí, em Eclesiastes 3, nós vamos pegar aí, e o destaque que eu coloco é que nós sofremos muitas vezes porque nós não confiamos. É o que nós vamos aprender a partir daí. Muitas vezes sofremos porque não confiamos, porque quem precisa estar no controle, tem que estar no controle, às vezes a gente pega e tira o volante da mão dele. A gente tira o controle da mão dele, que é o nosso Senhor. E a gente quer controlar. Não, a curva é aí. Você já andou com alguém do seu lado que fica assim, aqui devagar, tem um radar aqui na frente. Tá vendo aqui? Não olhe para mim, Carolina. Então, cuidado, anda devagar, dá uma freada aqui que tem um radar. Vira aqui que é mais fácil, é mais rápido. Já andou com alguém assim? Entendeu? Que às vezes você fala assim, então, você sabe melhor do que eu? Pega o volante, vai dirigir então. Pega o controle, vai fazer você então. Por quê? E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Deus está ali no controle. E eu quero, não, mas peraí, é melhor eu pegar esse caminho aqui. É melhor eu virar aqui. É melhor eu fazer dessa forma. Quando Ele sabe o que tem que fazer para nós. Ele sabe, Ele tem que estar no controle. Então, quem está no controle da minha vida? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da nossa vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer hoje. Quem está no controle? Quem está me guiando? Ou será que eu estou guiado por mim mesmo e estou correndo atrás do vento? Correndo atrás do que não vai me trazer proveito lá na frente, o que aparentemente é bom. Né? Então aí, no capítulo 3, no versículo 1, apenas o versículo 1, e eu peço que seja colocado aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, que fala da seguinte forma aí, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, e cremos que o Senhor vai falar muito em nossos corações através dessa mensagem no dia de hoje. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, um direcionamento, que o Senhor possa nos mostrar, Pai, que realmente o Senhor está em todas as fases, em todos os processos. E é o Senhor que nos guia, é o Senhor que precisa estar no controle. Nos ajude, Senhor, a entender nessa noite. Nos ajude a entender o que o Senhor quer falar em nossos corações, para que possamos viver a Tua palavra, não apenas ouvir, mas que possamos sair daqui e viver a Tua palavra cada dia, em nome de Jesus. Que nós possamos estar com os ouvidos e com os corações atentos, abertos, para que possamos receber aquilo que vem do Senhor aqui e também quem está assistindo através da internet. Que o Senhor possa estar tocando agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olha, esse capítulo é muito conhecido, né? Eclesiastes 3, né? E como todo o livro aí. Mas essa frase, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma mensagem que vem nos mostrar que não adianta, tudo está com o seu tempo certo. Deus tem tudo preparado para nós, está tudo determinado para a nossa vida. E nós temos que entender o que quer dizer isso daí, porque cada dia fica mais evidente, cada dia fica mais claro, né? É a nossa incapacidade, muitas vezes, de controlar os acontecimentos da nossa vida. Eu preparo tudo. Eu faço tudo. Essa semana eu vou fazer isso. Só que algo acontece na segunda-feira e tudo sai da rota da forma como eu queria. Pode ser que aconteça coisas que pode ficar melhor, como pode acontecer coisas que vai ficar uma situação pior. E aí eu percebo que eu não estou controlando nada. E então eu percebo que, na verdade, eu até posso planejar, mas a última palavra não é a minha. A última palavra é do Senhor. Porque eu não tenho controle de coisas que estão além ali, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso pegar. E muitas vezes nós tentamos fazer assim, nós planejamos tudo, não que nós não tenhamos que planejar as coisas em nossas vidas, mas coisas podem sair da rota. E quando saem da rota, eu tenho que olhar e falar, obrigado, Senhor.
Já viu aquela semana que tudo começa a acontecer errado? Meu Deus, mas o que está acontecendo? Está tudo acontecendo de uma forma que não é o que eu planejei. Está errado, deu errado aqui, deu errado ali, deu errado nisso outro, deu errado nisso outro. E aí? Como é que eu faço? Como é que é? Eu tenho tudo certo. O meu schedule estava tudo certinho essa semana, mas de repente, alguma coisa aconteceu. E eu não consegui cumprir com aquilo que eu tinha feito, com aquilo que eu tinha planejado, com aquilo que eu tinha feito ali, o meu planejamento. Isso vai me gerar consequências, mas eu preciso entender que Deus muitas vezes permite, porque Ele sabe que é algo melhor para nós. Talvez não tenhamos vantagens financeiras com o que vai acontecer na nossa vida, mas talvez tenhamos lições que o Senhor vai dar, ou talvez até livramentos que o Senhor vai colocar na nossa vida, porque Ele precisa estar no controle. Então, tudo está nas mãos dele. Então, é um alerta. Esse texto aqui, ele é um alerta para que nós possamos entregar sempre nas mãos do Senhor os nossos caminhos, tudo que vamos fazer. Todas as nossas decisões. Senhor, será que é da sua vontade? Tudo tem um tempo determinado. E quando eu falo tudo, é tudo, com letra maiúscula. Tudo. Tudo tem um tempo determinado. E a palavra, aí eu fui pesquisar o significado das palavras, porque às vezes a gente ouve uma palavra e a gente já sabe o que é aquilo, mas quando você vai buscar a fundo o que significa aquela palavra, né? O significado do texto, a etimologia da palavra, quando eu falo, é o significado de uma palavra em si ali. O que ela quer dizer? De onde surgiu aquela palavra? Então, a palavra determinado significa algo estabelecido, algo decidido. Então, quando eu vou lá para o texto e eu vejo, tudo tem um tempo determinado. Ou seja, tem tudo, já está decidido. Tudo já está estabelecido por Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, quando lemos essa sequência do versículo que eu trouxe a palavra propósito, então percebemos que esse tempo determinado é para que o propósito de Deus ocorra em nossa vida. Então, há um tempo determinado para que um propósito possa ocorrer. Eu tenho um propósito. Não estou vendo o propósito, não estou vendo a promessa acontecendo. Ué, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir na minha vida? Não foi a primeira frase que eu falei aqui? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Tem até música. Não vou cantar, mas tem até música que fala. É essa mesma. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não tem até uma música que canta assim? Mas e aí, não está acontecendo? Eu não estou vendo. Porque há um tempo determinado para aquilo acontecer. Não é na hora que eu quero. Ah, Senhor, mas se fosse agora ia ser tão bom. Olha, se acontecesse isso, eu até ia ajudar as pessoas, Senhor. Porque eu costumo orar assim às vezes para Deus. Eu começo a dar umas desculpas para Deus, assim, sabe? Eu começo, Senhor, faz isso acontecer. Senhor, eu vou ajudar tanta gente. Senhor, eu tenho o coração aberto, Senhor, vou ajudar. A gente começa a falar assim, não é? A gente tenta convencer a Deus da nossa bondade, quando na verdade a bondade é dele, né? Mas a gente tenta convencer da nossa bondade. E a gente deve orar assim, né? A gente deve realmente ter essa questão de pedir a Deus e ser bênção, porque muitas vezes só que a gente não sabe pedir, né? Mas a gente tenta convencer. Mas aí não vem e você fala assim, eu não estou entendendo mais nada. Eu já vi gente falar assim, orar assim, olha o tipo de oração. Senhor, se não acontecer, me mata, Senhor. Tira a minha vida, mas tem que acontecer desse jeito aqui. Sério? Já presenciei oração assim. Não fui eu, tá? Pelo amor de Deus, senão eu já não estava aqui se eu tivesse orado desse jeito, né? Mas é sério mesmo. Eu já presenciei pessoas orando dessa forma. Porque o tempo é de Deus, há um propósito. Então, quando a gente tenta entender aí, se a gente colocar a palavra o original do grego, da palavra tempo, o tempo que esse texto se refere não é o tempo cronológico, mas o tempo kairos, que é o tempo oportuno e determinado por Deus. Então, não é um tempo de relógio. Tudo tem seu tempo. Tá. Daqui 5 semanas está o horário. Não, não é isso. É o tempo oportuno, o tempo que Deus determinou. E aí, quando a gente vai para a palavra propósito, no grego também, ela vem de pragma. Tá? Que é o desejo e plano de Deus colocado em ação.
Então, o tempo determinado para todo o propósito, que está no versículo, a gente está num versículo só, a gente está vendo aqui, hein? Um versículo só. Olha o tanto que Deus fala num versículo só. O tempo determinado por Deus para todo o propósito é o tempo oportuno dele, o tempo que ele determinou, e esse propósito é o desejo, o plano colocado, o plano de Deus colocado em ação, não nosso, mas o propósito que ele colocou em nossa vida. E aí você fala, mas e os meus planos? Vou lembrar, tem uma passagem que fala que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, mesmo que o meu plano seja bom, o de Deus é melhor ainda. Ué, mas Deus, Ele quer melhor. Vamos pensar da seguinte forma. Nossos filhos, nós como pais e mães, os nossos filhos têm planos, mas às vezes nós temos uns planos até melhores do que o deles para eles mesmos, porque a gente sabe o que é melhor. E a gente deseja o melhor. Então você vai lá, você guarda dinheiro para pagar a universidade, você vai lá, você prepara alguma coisa, você faz tudo aquilo porque eu vou ganhar muito dinheiro. A pessoa pensa assim, vou comprar isso, porque eu quero ter algo para deixar para os meus filhos, para eles não passarem necessidade. Esse é o nosso pensamento. O pensamento de Deus não seria menor que isso. Não seria. Então, o propósito de Deus, ele é maior que os nossos. Então, esse tempo determinado para todo propósito, olha como a gente pode entender diferente essa frase, esse versículo. Então, Deus, ele tem um momento certo, de acordo com a sua vontade, não com a minha, para cumprir o propósito em nossas vidas. Ele tem isso. Então, nada em nossa vida, e anota isso, nada em nossa vida é por acaso, e sim é intencional e planejado por Deus. Aí talvez alguém me pergunte, onde fica o livre-arbítrio nessa hora? O Senhor, ele planejou, mas quando o Senhor ele coloca uma mensagem dessa, tudo tem um tempo determinado, ele não está dizendo assim, você vai ter que viver isso e pronto. Não, tudo tem um tempo determinado, tudo acontece, tudo tem um propósito, mas eu quero viver o propósito de Deus, eu quero seguir isso, eu quero viver isso que o Senhor planejou para a minha vida. Então, eu abro espaço na minha vida para viver os propósitos dele, porque se eu não for pelos propósitos dele, alguma coisa vai acontecer de errado. Eu vou perder a linha, eu vou sair do que é certo. Então, olha como que Deus deixa tudo certo. Então, nada em nossa vida é por acaso, e sim é intencional, é planejado por Deus. Eu não estou no controle, você não está no controle, nós não estamos no controle. E sabe de uma coisa? Nós perdemos quando pensamos estar no controle da nossa vida. Perdemos, com certeza. Quanto mais controle eu quero, menos controle eu tenho. Quanto mais controle eu tento ali, mais desgovernado fica. Mais desgovernado fica a nossa vida. Então, é assim que Deus trabalha. E quer ver um exemplo? Se a gente continuar aí, você que foi à escola, e quem não foi também, já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando nós estudamos geografia na escola, tá? E não vou dar aula de geografia agora, então não fique tranquilo. Eu não vou dar um estudo para você agora, tá? Quando a gente estuda geografia na escola, você estuda aquela coisa de estações do ano. Né? Como está até, inclusive, o título da nossa... É dessa série, né? E você estuda lá que são 4 estações. Outono, inverno, primavera, verão. Então a gente sabe ali, você tem uma ideia do que é. E a gente sabe que aquilo ali tem uma importância em relação à inclinação que a Terra está diante do Sol. Então, peraí, aqui pega mais luz do Sol agora desse lado da Terra, então aqui é verão. Aqui pega, então, um pouquinho menos. Então você tem as fases. Mas cada estação ela é necessária para o planeta Terra. Cada estação. Né? Alguns lugares são mais precisos. A gente vê aqui nos Estados Unidos, tudo é preciso a estação. Quando é inverno para valer. Aí tem o outono, é outono, aquela coisa bonita, tudo vermelho, tudo caindo nas folhas. É para valer as estações, é bem preciso. Né? E aqui agora nós estamos no outono. Lá no Brasil está na primavera. Na primavera agora lá. Ao contrário, porque depende de onde está ali. Então, tem as estações. O planeta Terra vive desse jeito. É desse jeito que é o ciclo. E a nossa vida também é assim. A nossa vida ela é de ciclos. Coisas acontecem em nossa vida conforme o momento que estamos, a estação que estamos. Só que cada uma dessas estações há
um propósito. Aí você fala, mas o propósito não é coisa boa? Mas às vezes o propósito é em um momento ruim. Não que ele quer um momento ruim, mas ele acontece naquele momento ruim, porque naquele momento Deus está guardando, Deus está te protegendo. O propósito dele naquele momento é te ensinar alguma coisa, te livrar de alguma coisa, que te preparar para algo muito maior. Esse é o processo. É assim que acontece. Então, cada fase na nossa vida tem uma importância, como cada estação tem sua importância na natureza. É necessário para que nós possamos nos desenvolver, como é necessário que a natureza se desenvolva com as estações. E aí, isso é uma oportunidade para que a gente até se aprofunde no conhecimento aí. E anota aí, ó, as estações da nossa vida é algo proporcionado por Deus para que na nossa vida, tá? Para que possamos crescer, aprender, darmos frutos, mas que em muitos momentos necessita de renovação. Olha o inverno aí, ó. Precisa de uma renovação. Eu vou lá para o inverno. Né? Inverno, tá, gente? Não é inferno, não. Tá bom? Misericórdia, não vai entender errado, tá? É inverno de frio, tá? Então, são novas fases que precisamos enfrentar, né? E aí, se a gente dá continuidade nesse... A gente viu aí o versículo 1. Se a gente dá continuidade em todo esse texto aí, você pegando ali a partir do versículo 2, tá assim, ó. Aí pode ser na NVI mesmo que você tem aí. O versículo 2 diz assim, ó. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, tudo tem um determinado. Ao tempo de nascer, ao tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, a colheita. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. E esse é o pior, tempo de afastar. Às vezes não está bom, tem que se afastar. Tempo de procurar algo. E tempo de desistir de sua busca. Meu Deus, desistir. Às vezes é uma busca que é pelo vento. É hora de desistir. Isso já não faz mais bem para a sua vida. Né? Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Pare de acumular coisas na sua vida. É que nem quando a gente começa a acumular coisas na nossa casa. Tem hora que a gente tem que jogar tudo para fora. Não dá mais. Né? Então, tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Eu preciso mais desse tempo de ficar quieto aqui. Eu preciso um pouco. Às vezes a gente fala demais. Né? Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ele não está dizendo que você tem que odiar, tá? Ele está dizendo que há tempo que a gente está odiando. A gente tem que seguir o caminho certo ali, tá bom? Senão você vai assim, nossa, a Bíblia falou que eu posso odiar, né? Não está dizendo isso, tá bom? Então, a gente passando esses versículos, a gente indo para um pouco à frente, ou voltando um pouco ali, a gente consegue entender. Da mesma forma que o ciclo ocorre na natureza, ocorre na nossa vida. Perfeição da criação. Por que funciona para o planeta Terra e tudo se renova? Né? Aí você vê lá, o inverno aqui, a gente vê assim, meu Deus, não tem uma folha, fica até meio triste. E é mês após mês, parece que vai durar o ano inteiro. Aí chega um momento, de repente, começam umas folhas bonitas, tal. Né? Aí depois você chega no outono, é particularmente a estação que eu acho mais linda, só que ela dura uma semana. Choveu, caiu as folhas, acabou. Cadê as folhas? Já foi. E aí a gente pensa, e depois você tem que recolher, isso que é a pior parte, né? Mas é muito rápido, e a nossa vida é dessa forma. Né? Talvez nós estejamos ali que nem no versículo 6, né? Tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. A gente pode comparar isso a um outono na nossa vida. Por quê? A necessidade de desapego, muitas vezes. Desapego de coisas que estão em nossa vida e que talvez estejam pesando demais. Talvez hoje o Senhor quer te alertar que chegou a hora de você abrir mão de algumas coisas. Chegou a hora de você falar assim, ó, isso já não traz mais benefício para mim. Pode ser que não seja algo ruim, pode ser que tenha te trazido muito benefício na sua vida, mas agora é a hora de você, isso já não está mais legal, isso já é outro ciclo, tem que ficar para trás. Vamos avançar. Talvez seja o outono na nossa vida. Estou comparando, tá, gente? Estou fazendo uma comparação aí
com a natureza. Talvez seja isso. Porque no outono, o que acontece? É necessário deixar que as folhas caiam. Sabe por quê? Lá no inverno, vai vir umas ventanias bem fortes. Se tiver a árvore com aquelas folhas tudo ali, vai ficar mais pesado e ela vai pegar mais vento nela. Aí, aquele vento, como vai com muita força, ela vai dobrar ali, até quebrar os galhos. Só que aí o que acontece? As folhas caem das árvores. E esse vento passa de uma forma muito mais fácil. Olha, mas perdeu alguma coisa. Deixou cair as folhas. Desapegou de algo que era tão bonito, mas foi necessário para poder passar pelo vento. Talvez é isso. Talvez você esteja, nossa, mas o vento está tão forte na minha vida, está com umas lutas tão pesadas. Será que você está deixando as folhas caírem para você poder passar? E talvez essa situação que está vindo na sua vida seja algo que está bloqueando, o vento está pegando com muito mais força, as lutas estão vindo muito mais pesadas, porque eu não abro mão disso que está na minha vida. Eu não abro mão de deixar as folhas caírem, para que o vento passe e depois algo novo vai surgir, um novo ciclo na minha vida. E aí aquilo está pressionando a sua vida, aquilo está fazendo até quebrar os galhos. Mas eu não abro mão. Eu estou agarrado a isso. Foi tão bom para mim lá. A frase mesmo diz, foi bom lá, naquele momento. Agora não é mais. Eu preciso deixar passar. Então, isso é um exemplo. Né? Na nossa vida aí, ao se livrar das folhas, as árvores ficam mais resistentes ao vento, pois os ramos recebem menos pressão. Talvez menos pressão na sua vida vai acontecer, talvez esse alívio que você precisa na sua vida vai acontecer quando você abrir mão de coisas que só estão pesando e atrapalhando que você possa avançar. Às vezes é aquela situação que você sabe o que é, que está lá na sua casa, ou está na sua família, ou está na sua empresa, ou está em qualquer que seja a situação, mas que está te segurando de crescer, está te segurando de avançar, porque está vindo o vento, está te dobrando ali, mas você não consegue largar aquilo, porque você pegou amor àquilo. E pronto. Quando, na verdade, você tem que deixar aí, para dar espaço para vir algo novo depois. Então, as coisas nós podemos, são coisas que a gente pode deixar aí para trás, né? Que aí vão fazer nos resistir melhor ao vento. Então, anote, Deus quer desenvolver novos planos em sua vida, mas para isso é necessário que você deixe ir. Deixe ir. Tá? Deixa a folha cair, deixa sair tudo ali, porque é nesse momento que os nutrientes da árvore eles são direcionados para outra área, não mais para as folhas, porque as folhas estão recebendo tanta agressão, a sua vida está recebendo tanta agressão talvez, e aquilo tem que passar para frente. Então, não tenha medo de renunciar. É uma frase que eu deixo para você aqui hoje. Não tenha medo de renunciar. Cada um sabe o que está passando, cada um sabe da sua vida. Cada um sabe o que passa dentro da sua casa. Eu só digo para você, não tenha medo de renunciar. Amém? Se estiver debaixo da vontade de Deus, aqueles vão, realmente, eu já não estou aguentando essa mulher, mas eu vou renunciar a ela. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é o seu casamento que eu estou dizendo, tá? Vai que você pense, eu vou renunciar. Essa mulher já... não aguento mais, eu vou renunciar a ela. Misericórdia, irmão. Aí vai falar assim, onde você aprendeu isso? Foi o William que falou lá na igreja. Misericórdia, não faz isso não. É para renunciar coisas que estão ali, diante da presença de Deus, diante da palavra do Senhor, estão atrapalhando a sua vida. Então é isso que o Senhor propõe para você nessa noite. Porque Ele não vai tirar a força. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado. Segundo a vontade dele, mas não é cronológico. Talvez possa durar um pouquinho mais, porque ele determinou daquela forma. Mas ele vai lá, analisa e fala assim, ele não desapegou ainda. Acho que eu vou ter que prolongar esse período de inverno aqui dele. Talvez. Mas tudo tem o seu tempo, e tudo tem que tirar proveito. Todas as situações são boas na nossa vida. A gente precisa enxergar de outra forma. Então, às vezes a gente tem ali que fazer isso, né? Desapegar de coisas que talvez tenham sido boas, mas que já não são mais saudáveis e benéficas para a sua vida.
Estou falando coisas boas, gente, mas que não é benéfico mais. Não traz mais proveito. Talvez você esteja no inverno já. Passou, já abandonei tudo, William. Já deixei tudo para trás, agora estou aqui em outra fase, mas ainda está difícil. Estou sem aquilo que eu preciso, porque eu abri mão, mas não vem nada no lugar. Calma, meu irmão, está na segunda estação aí, está passando um outro momento. Talvez você esteja ali durante o inverno ali, onde está tudo sendo... o versículo 4, olha o que diz o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então, é um tempo que talvez a estrutura da sua vida está sendo diferente aí. Deus esteja encaminhando tudo para outro ponto, né? A preparação de um novo ciclo. Só que para ter um novo ciclo, você precisa ter um crescimento, um fortalecimento. E é no momento do inverno em que não tem folhas, que não precisa mais a árvore mandar nutrientes lá para as folhas, que elas já caíram. Agora os nutrientes estão indo para a raiz. Então é um momento que Deus está te enraizando. É um momento que Deus está fortalecendo as suas raízes para suportar o que vai vir na sua vida. Então é um momento bom. É um momento que eu preciso, Deus está me fortalecendo aqui. Eu estou vivendo, está difícil, mas é porque eu estou ganhando experiência, porque eu vou passar lá na frente, porque vai vir à frente na minha vida. Então, as raízes estão sendo fortalecidas. É também outra coisa, é um momento de descanso. Aqui nem a gente vê aquela história, né? Quanto mais alta a árvore, melhor são os frutos, só que também o tanto de pedra que vai para derrubar. Aqui eu não sei se o pessoal vai jogar muita pedra, né? Capaz do vizinho chamar a polícia, mas no Brasil a gente jogava pedra para derrubar, pegava um bambu na rua e ia tentar tirar lá, né? Você vê aqui, você passando na frente de uma casa, esse dia minha esposa passando na frente de uma casa, assim, nossa, que fruta bonita, assim, não pisa ali, se você pisar ali não é que nem no Brasil, aqui o negócio é diferente, né? Mas é sério, porque é mais bonita, então é mais atacado. Mas às vezes é um momento de descanso na nossa vida. Então, o descanso ele é necessário. Então, às vezes, esse momento que você acha que não está nada de novo acontecendo, nada de bom acontecendo, é um momento que Deus separou para que você possa meditar, para que você possa descansar nele, confiar nele. É um momento de confiar. É um momento de entregar ao Senhor, eu confio. Né? Exige confiança, exige paciência, esperar no Senhor, mesmo que esteja na escassez. É necessário isso para o processo, para que eu possa avançar. Nesse momento, Deus está te fortalecendo as estruturas para suportar e poder produzir melhores frutos. Porque através desse descanso e desse sustento que Ele vai te dar, você vai produzir algo muito melhor depois. Porque você vai ter experiência, eu vivi isso, mas agora o Senhor está preparando. Então, não encare esse momento de luta como algo perdido, encare como um processo. Agora que você sabe que é apenas um processo, você vai olhar e falar assim, não, é só um processo. Agora que eu vou caminhar para frente, porque agora eu entendi, Deus está me preparando. Então, levanta, tira a poeira ali e vamos para frente. É assim que a gente tem que fazer, né? Então, algo novo virá, algo legal que vai vir na sua vida, é um cenário sem cores vibrantes, né? O inverno é aquela coisa meio acinzentada, né? Mas é necessário para o que virá pela frente. Olha o que está em Isaías 40, 31. Eu vou ler rapidamente aqui, mas você pode anotar. Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É tempo de espera, de confiança. Acredite, Deus está trabalhando. Então, você já viu 2 momentos, 2 fases que pode estar na sua vida ali. William, você vai falar todas as estações? Vou. É só mais 2 rapidinho. Não vou ficar parado também aqui, tá? Mas só para você entender. São pontos só para você entender um pouco, tá? Então, o inverno ele vai passar, esse momento vai passar, vai vir coisa nova. Porque talvez você já esteja entrando ali talvez vamos dizer assim, estou dando nomes das estações para que você consiga entender na sua vida. Talvez seja primavera, está tudo florescendo, está tudo bom na sua vida. Está tudo começando. Olha lá o versículo 2, a primeira parte do versículo 2 diz assim, você está vendo que eu estou indo e voltando, né? Tempo de nascer. Olha isso, só o comecinho ali, tempo de nascer. Então, talvez agora seus sonhos estão ali. Olha, passei por esse momento difícil, agora vou sonhar, vou ter isso, vou fazer isso. É um momento que você vai ter sonhos, então talvez você esteja nesse momento aí. Né? E aí começa a florescer. Começa a ter flores, a germinar flores, porque
a primavera é um momento que se faz ali o plantio e algumas culturas na agricultura, você planta, porque aquilo, ela tem um momento que tem a incidência do sol é maior. Então, é um momento que talvez ali você esteja vendo mais a luz do Senhor na sua vida, né? A incidência do sol está maior ali, e você está vendo, começando a germinar, está começando a nascer. Olha, eu achei que estava difícil, mas o Senhor está começando a nascer. Eu achei que estava tudo perdido, mas olha aqui, tem coisa boa aqui, ó. Eu não estava vendo, não estava enxergando ainda. A estação está mudando. A estação está mudando. E eu não fui movido a coisas boas, eu fui movido pela confiança em Deus. E as coisas estão mudando, está começando a germinar, está começando a nascer coisas novas na minha vida, e eu vou para frente, eu vou, e está florescendo. Aí aquelas árvores com as flores, tudo bonito, mas a sua vida, está acontecendo isso, está ficando tudo legal. Né? Mesmo que seja passageiro, porque você sabe que as flores é o que vai depois virar fruto. Primeiro vem as flores, depois elas vão sair e vai virar o fruto ali. O fruto é lá no verão, tá? Mas é isso que vai acontecer. Então, é um tempo de plantar, talvez, na sua vida. Mas não, porque aí depois vai vir lá, ó, os sonhos, os planos começam a surgir, e você começa a ter isso. O Senhor deu esse momento. É o tempo determinado para isso na sua vida. Talvez você esteja nesse tempo. Talvez você esteja já no verão, que é o momento em que, então, tem a segunda parte do versículo 2, olha o que fala. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É o tempo da colheita, talvez. Talvez você não esteja no tempo da colheita, porque a maioria das vezes que a gente conversa com alguém, a pessoa sempre está no inverno. Não é verdade? A maioria das vezes a gente está no inverno. Eu estou no inverno, está feio o negócio, meu irmão. Difícil é encontrar alguém que fala assim, estou colhendo, hein? Deus está abençoando, hein? Porque a gente sempre quer mais, né? Mas a gente tem que começar a observar isso na nossa vida. A gente tem que começar a ver, não, peraí, eu estou no momento que o Senhor está fazendo frutificar. Olha aí, eu estou colhendo os frutos, o Senhor está abençoando. Porque a gente tem a tendência de sempre falar assim, não está bom não. Estou colhendo, hein? Tá bom, hein? Não está bom não, hein? Então a gente começa a fazer assim, né? E frutificar. Tem gente que Então a gente tem que observar isso. Observar o tempo lá e você lá passou toda essa vida ali, talvez ali querendo ter coisas ou tendo sonhos, e o sonho não se concretizava. Até que, de repente, vem. Às vezes a pessoa quer ter um filho, né? Aqui eu estou falando porque aqui está tendo muitas coisas de filho aqui nessa igreja, né? Graças a Deus, não é o meu caso. Mas já chega, o meu caso já parou faz tempo. Então, eu falo assim, a pessoa sonha em ter um bebezinho ali, uma criança, e não consegue. Mas há um processo. E Deus, Ele vai fazer acontecer. Aí depois você vai ver fruto. Olha, meu Deus, que bênção. Aí passou, a criança está com 2 anos, está destruindo sua casa. Você, Senhor, eu sonhei, agora me dá força para poder cuidar do fruto que o Senhor me deu. E assim vai. E a gente vai ganhando força, o Senhor vai abençoando, amém? E é o que está lá. Então tem mais gente para ser abençoada aqui, nessa parte que eu falei aqui das crianças, hein? Amém? Recebe aí. Então, que nem lá em Provérbios 10, 5, diz o seguinte, ó. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Meu Deus do céu, hein? O Salomão não está com brincadeira, não. É sempre aqui, né? Os provérbios, o Eclesiastes, sempre na mensagem assim. Então, é um tempo de colheita às vezes. Então, você pode ver os resultados agora. É tempo de compartilhar o que Deus tem feito. É tempo de plenitude, é tempo de alegria, talvez esse na sua vida. Só que depois que a gente aprendeu tudo isso, a gente entendeu que o tempo é de Deus, que o tempo determinado é de Deus, que foi o ponto 1 que eu falei para vocês, aquele versículo 1, que foi ali, muita coisa que a gente aprendeu. Depois de falar sobre esses outros versículos aqui, que a gente entendeu que há uma estação certa para cada coisa em nossas vidas, aí vem o terceiro ponto e último que você precisa entender. É o que está em Êxodo 14:15. E que diz o seguinte, e é o siga adiante, tá? Que diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Isso é a versão ao meio da revista atualizada, tá? Eu não quis pegar a NVI porque na revista atualizada fala a palavra marchem. A NVI eu não sei como é que está escrito, tem que colocar aí que eu não lembro, né? Então dizem aos filhos de Israel que marchem.
Eu falo para você hoje, marche. Marche. Tem que marchar, meu irmão. Marchar. E aí você fala assim, ué, tá bom, marchar. Mas olha qual que era o contexto. Qual que era a situação que estava aqui? Eles estavam na frente do mar. Como que eu vou marchar se tem um mar na minha frente? Aí eu olho para trás, aí eu vou voltar para a estação anterior, né? Vou voltar lá. Talvez a primavera estava melhor, vou voltar lá. Aí eu olho para trás, está vindo lá o passado, né? Os egípcios lá. Aí você olha para frente, e agora o que eu faço? Clamou o Senhor que está clamando por quê? Marche, vai à frente. O Senhor está falando para você aqui hoje. Para de ficar pensando nisso. Marche, vai à frente, meu irmão. O Senhor tem coisa boa para você. Você precisa confiar, eu preciso confiar, nós precisamos confiar que Ele tem coisas para nós. Está difícil, eu chego na frente, tem algo intransponível, que é impossível passar, que é possível atravessar, é possível ir adiante. Tem um mar na minha frente. Aí o Senhor fala, não, você vai, passa, marche, que eu vou fazer o que tem que fazer. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, a gente para e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? A pergunta tem que começar a ser diferente. Tem que começar, o Senhor, seguinte, né? Nem pergunta, eu vou marchar, o Senhor sabe o que o Senhor faz na minha vida, e vamos adiante. Porque aqui eles poderiam falar, eu não tenho o que fazer, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu não tenho como resolver. Porque não estava nas mãos deles. E muitas vezes a gente perde as coisas na nossa vida porque a gente quer tudo controlar com a nossa mão. Mas já não dá mais para controlar com a nossa mão. Porque a gente já não tem mais força para controlar alguma coisa. A gente já não tem mais domínio sobre alguma coisa. O domínio já não é mais possível. Está além das forças humanas. Está além daquilo que eu posso fazer. A minha parte eu já fiz. Eu caminhei até a beira ali do mar. E para atravessar? O Senhor só fala uma coisa para você. Marche. Marche que você vai passar. Ele vai abrir o mar. Então, uma coisa nós precisamos entender. Há um ciclo constante em nossas vidas. O que passou não volta mais. Não adiantava ele olhar para trás. Para os 400 anos de escravidão do Egito. O Senhor mandou olhar para frente e atravessar o mar. O Senhor mandou eles ir adiante. E anota, o plano de Deus para as nossas vidas é de prosseguir. Uma estação sempre vai promover a próxima. E assim sucessivamente. Porque uma hora você vai estar no verão, tudo bem. Mas lembre-se, depois do verão, volta o outono. Então, é um ciclo. Deus está sempre preparando, sempre te dando coisas novas. Então, e você tem que estar sujeito a isso, a viver. Não podemos viver do que se foi. Pode ser que você esteja falando para alguém aqui hoje. O passado não pode ditar o que nós precisamos viver hoje. Deixa o passado para trás, meu irmão. Esquece o passado. Você pode estar aqui pensando em voltar. Eu penso às vezes em voltar para o Brasil. Você pensa, talvez? Não sei. Talvez eu não penso muito, mas vamos supor que você pense em voltar para o Brasil. Te digo uma coisa. Talvez você tenha saído de lá 10 anos atrás. Aquele Brasil não existe mais. Como aqui, se você saiu daqui 10, volta depois de 10 anos, não vai existir mais. Muda. As coisas mudam. As coisas avançam. Então, não vai ser a mesma coisa. Aquilo que você deixou não vai ser mais. Não é só a padaria da esquina que fechou e abriu outra coisa no lugar. Não é só isso, não. É muita coisa que muda. A nossa vida, ela só vai adiante, ela não volta. Entendeu? Então, só há um sentido que nós podemos seguir para frente. Só há um sentido que você pode seguir para frente. Arranque aquele retrovisor do seu carro. Estou falando, o carro é a sua vida. Arranca o retrovisor e só olha para frente. Você ficar olhando para o retrovisor, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Você vai bater o carro. Arranca o retrovisor, vai para frente. A única coisa útil no passado são as lições que aprendemos. Peraí, eu já vi isso aqui, eu não vou fazer isso aqui de novo, não. E vai adiante. Né? A fé abre caminhos onde não parece ter saída. Abriu o mar. O povo estava diante do mar. Deus manda Moisés dizer ao povo, segue adiante. Parece algo impossível, parece impenetrável, mas segue adiante. E uma frase para você anotar mais uma aí. Nos chama hoje a romper com o que ficou para trás e avançar para o novo. Talvez seja isso que você precisava ouvir nessa noite. Parar com o que está para trás, avançar para o novo. Tem um novo de Deus na sua vida, meu irmão. Tem um novo de Deus na nossa vida. A gente precisa ir para frente, prosseguir, avançar para uma nova estação. É o nome da nossa série. Avance para uma nova estação. Uma nova estação.
entenda que esse tempo que você está vivendo pode ser duradouro ou passageiro. Pode ser algo que está durando muitos anos, mas ele é parte do processo de crescimento para a sua vida. Tá? E é o tempo, até o tempo de você poder semear. Né? Então, você precisa entender uma coisa, se você entregou para Deus, Ele vai te sustentar. Se você entregou a sua vida nas mãos dele, Ele vai fazer. Da mesma forma que entendemos que a terra se inclina para o sol, para poder ter uma estação mais quente e mais produtiva, da mesma forma somos nós. Precisamos nos inclinar. Eu quero que a minha vida seja produtiva, eu quero ter bens, então eu preciso me inclinar para a luz. E a nossa luz é quem? É o Senhor. É a mesma coisa. É só fazendo uma referência aí. Entendeu? Em Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Olha a pergunta. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. No deserto, ó. O Senhor está guardando, está passando por ali. O Senhor está fazendo. Então, você pode tomar uma atitude hoje. Uma atitude hoje, a sua. Parar de lamentar a situação que você está vivendo e tirar proveito do novo, da vida que o Senhor tem para você. Amém? Tirar proveito de tudo isso que você passou, que você está passando. É o momento de você olhar para frente, meu irmão. Olhar para frente. Amém? Aleluia. Coloque-se de pé, meu irmão. Coloque-se de pé. É hora de marchar no sentido ao mar. Amém? É hora de marchar. Não tem jeito. Se diante de você o mar não se abrir, lembra daquela música, né? Deus faz você andar sobre as águas. Não é mesmo? Se não abrir o mar, Deus vai... mas alguma coisa Ele vai fazer. Você vai passar de alguma forma. E você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. É porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós precisamos acreditar nisso. Eu não posso vir à igreja apenas por tradição. Todos os domingos eu vou à igreja. Não, eu tenho que vir aqui porque eu acredito no que eu estou ouvindo. E eu acredito que eu vou passar. Eu acredito que eu vou seguir adiante. Eu acredito naquilo que está sendo falado. Deus vai me abençoar. Eu acredito no que a palavra diz. Eu acredito no que a Bíblia está me dizendo. Que eu vou passar. Eu acredito naquilo que eu estou louvando. Eu acredito naquilo que eu estou cantando. Não tem jeito. É vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem derrota. Parece derrota para quem está de fora. Mas não sabe o valor que a gente tem naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vivendo. Não sabe o valor. É vencer ou vencer. É marchar ou marchar. Agora, jamais retroceder. Não pode retroceder. Amém? Eu quero orar para você aqui. Eles vão estar louvando. E eu quero orar com você, né? Para que você tenha certeza do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aleluias. O propósito que o Senhor tem para a sua vida hoje, para nossas vidas hoje, Ele vai acontecer no momento certo, na estação certa. Amém? Aleluias. Glórias a Deus.